Existem muitas coisas contra nós, pessoas e situações. Desde a época de Paulo existiam muitos problemas, muitos parecidos com o que nós enfrentamos hoje. Existia vírus, bactérias, acidentes, crimes, pessoas más, ladrões, desempregos, corrupção, traições, abandonos. Existia isso sempre. Desde que o pecado entrou no mundo, essas coisas existem. E Paulo está falando que nada disso é contra nós, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Elas agem contra nós. Elas muitas vezes nos causam desânimo, nos causam dúvidas, muitas vezes. Nos abatem, às vezes nos trazem um pouco de confusão, mas elas não anulam o que Cristo fez por nós. Se nós mantermos os olhos para a cruz, essas coisas começam a perder a força diante de nós. O fato de Deus ser por nós, meus irmãos, eu volto a repetir, não é um evangelho triunfalista, que não acontece nada. Isso precisa ser enfatizado, porque Jesus trouxe essa mensagem. Mas nada disso pode roubar-nos do amor de Cristo. O sofrimento é uma realidade. 1 Pedro 2,21 diz que Jesus, ele mesmo sofreu, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Meu pai faleceu faz 2 semanas, hoje. E a gente ficava pensando, por quê? E ele conversando, ele falou assim, nas últimas palavras dele, ele falou, não dá para entender, para explicar como que Deus usa o sofrimento para nos aproximar de Cristo. Como que Deus usa essas coisas, em vez de nos afastar, nos aproximar. A doença não foi nada perto de trazer. E eu até falei no sepultamento dele que o câncer dele durou 9 meses. Foi um tempo de gestação. E o que deu à luz foi um homem mais próximo do Senhor, pela graça de Deus. E Paulo, esse mesmo Paulo que disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós formos ver a vida de Paulo, meus irmãos, parece que foi alguém que não teve problema nenhum que falou isso. Paulo está falando isso porque não teve problema. Como no caso de Jó, que Jó era o homem justo, reto e íntegro, e Satanás veio com aquela mensagem, mas ele é porque está tudo certo com ele. Aí Deus falou assim, então eu vou mostrar a minha graça na vida dele, e a gente conhece a história. E Paulo sofreu dentro e fora da igreja. Paulo foi preso, açoitado e humilhado. Paulo perdeu, amigos o abandonaram. Outros o traíram, sofreu um naufrágio e inúmeras rejeições. Esse homem que falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sofreu oposição a vida inteira. A história de Paulo, depois que ele perseguiu a igreja, depois da conversão dele maravilhosa em Atos 9, Deus falou para ele o quê? Agora eu vou fazer o quanto importa sofrer pelo meu nome. E foi esse Paulo que falou assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quantas pessoas e situações eram contrárias à vida de Paulo, do ponto de vista humano? Paulo não disse, se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Não é isso. Paulo falou assim, muitas coisas vão acontecer, mas nenhuma delas tem o poder de ofuscar o que Deus fez em nós. 2 Coríntios 4:8, meus irmãos, um texto que eu queria que os irmãos lessem. 8, 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Verso 16 e 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, no homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Essa era a visão que Paulo tinha. Ele não olhava para as circunstâncias, embora as circunstâncias o atingissem. Paulo não estava querendo ser alguém que estava querendo fazer pouco caso do sofrimento, pouco caso da morte, pouco caso das tribulações. Ele sofreu de fato. Mas ele olhava, existe uma esperança maior, existe um compromisso, existe algo maior que me sustenta em meio a tudo isso.